Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós resolveremos um exercício sobre o triângulo de velocidades. O exercício pede para desenhar e determinar os triângulos de velocidades na entrada e saída do rotor de uma bomba centrífuga, sabendo-se que o mesmo rotor gira a 1470 RPM, o canal é de seção constante, esse canal é o canal de escoamento no rotor, ou seja, é aquele espaço compreendido entre duas pás subsequentes, e a espessura das pás é desprezível. Essa é uma consideração importante que a gente vai fazer, mas futuramente nós vamos considerar a espessura das pás. São conhecidos. Então, para fazer os cálculos, o que nós vamos levar em consideração? O diâmetro de saída, igual ao dobro do diâmetro de entrada, o ângulo construtivo da pá na entrada de 30 graus, ou seja, o beta 4 é igual a 30, o ângulo construtivo da pá na saída, beta 5, 38 graus, e o diâmetro na entrada é igual a 200 milímetros, ou 0,2 metros. Então, na saída, ele é de 400 milímetros, é uma bomba de um porte razoável. Então, inicialmente, nós vamos representar aqui, esquematizar o rotor. A gente vai desenhar apenas metade aqui do rotor numa vista no plano normal. Então, aqui a gente tem o diâmetro interno, o diâmetro externo e aqui a gente tem a pá. Como que a gente começa a construir esse triângulo? Escolhe um ponto qualquer, não interessa que ponto que a gente vai fazer a análise aqui para começar para desenhar a aresta. Essa aresta pode estar em qualquer lugar. Normalmente nós começamos pela velocidade tangencial, que é a velocidade que o próprio nome já diz, ela é tangente naquele ponto à circunferência, ao círculo relativo àquele diâmetro. Então, o 4 é simplesmente a tangencial nesse ponto. O C4, ou o C para o diâmetro interno, seja para bombas, seja para turbinas, sempre vai ser normal a essa velocidade. A diferença é que a turbina ele estaria saindo do rotor aqui e não entrando. No caso da bomba, então, esse ângulo aqui é 90 graus, já está aqui estabelecido. E o W4, a gente tem que tomar a informação do beta 4 que foi dado no exercício. Então, o beta é o ângulo formado entre o W4 e a negativa, o negativo, o oposto aqui do U4. Então, a gente projeta o 4 aqui e acha esse ângulo aqui, então ele está aproximadamente aqui. De forma semelhante, a gente faz no diâmetro externo, contudo, nós não temos o ângulo ainda entre C4 e o 4, o alfa. O alfa 5 aqui é desconhecido, nós vamos ter de calcular. Então a gente tem aqui o U5, que é tangente. Os demais aqui a gente tem o W5, porque nós conhecemos o ângulo beta 5, apesar de não conhecer o tamanho do vetor, mas a gente já sabe a orientação. E esse ângulo aqui a gente vai tirar depois na solução do triângulo. Tirando o triângulo de velocidade aqui, então, do rotor, já estabelecendo ele aqui, a gente vai ter esse formato, o 4, W4 e C4, e o beta 4 aqui foi informado, e a gente tem o ângulo aqui de 90 graus. O 4 é a velocidade, se a gente tem o raio ou o diâmetro e a velocidade de rotação, a gente já tem o 4, que nada mais é a velocidade de rotação vezes o raio da sua posição. Nesse caso do diâmetro interno, o raio é 0,1, que o diâmetro é 0,2 metros, e transformando aqui a velocidade de rotação de RPM para radianos por segundo, basta multiplicar por 2π e dividir por 60, a gente acha uma velocidade tangencial de 15,4 metros. Tendo o tamanho desse vetor e mais esse ângulo, a gente consegue resolver por trigonometria simples os demais componentes, tanto o C4 quanto o W4. Aqui para resolver o C4, eu usei a tangente do beta 4, então tangente de 30 é 0,577, essa velocidade U4 a gente já tinha conseguido, então C4 8,9. E de forma semelhante, eu usei o seno de beta 4 para calcular o W4. Então, usei o C4 obtido aqui, W4 aqui, seno de 30 é meio, então W4 17,8 metros. De forma semelhante, nós vamos resolver o triângulo de velocidades na saída do rotor, então só transportando esse triângulo para cá, a gente tem esse triângulo genérico, a gente não conhece ainda a alfa 5 e não conhecemos as outras grandezas, mas nós podemos calcular o U5 de forma semelhante ao U4. Só relembrando que o U5,
Nesse caso aqui ele é igual ao somatório da projeção de C no eixo C5 no eixo U e W5 no eixo U também. Então o 5 de forma semelhante, só corrigindo aqui o raio, a gente acha 30,8 metros por segundo. E aí a gente estabelece que, relembrando que C5 projetado aqui no plano meridiano e W5 projetado aqui no plano meridiano, eles são iguais. E eles são iguais ao C4. Por que eles são iguais ao C4? Porque a área de passagem é igual. Então, lembrando que, como nós vimos no vídeo anterior, a vazão ela sempre é a área vezes o CM daquela posição. Então, o CM5, que é igual ao WM5, que simplesmente é projeção, é igual ao C4, que é o vetor normal na entrada. Como as áreas são iguais e a vazão, por conservação da massa, a vazão que entra é igual ao que sai, naturalmente, a velocidade normal aqui tem que ser igual à velocidade normal da entrada. Então, o pulo do gato aqui, o segredo é lembrar que a vazão é constante. Segundo, a vazão é calculada pelo produto da área pelo componente CM daquela posição. E terceiro aqui, como a área é igual, então a componente normal de uma posição tem que ser igual à componente normal da outra posição. Então, conhecendo o CM aqui, que é igual a C4, que já foi calculado no item anterior, que é igual a 8,9, conhecendo esse ângulo beta, a gente resolve, por trigonometria simples também, o W5 aqui. Então, usei simplesmente o seno de beta 5 e achei um W5 de 14,5 metros por segundo. Então, agora, para calcular a componente WU5, que é apenas esse trechinho aqui, eu vou projetar W5 no eixo U. Então, é simplesmente pegar o cosseno, multiplicar isso aqui pelo cosseno. Então, W5, 14,5 vezes o cosseno de beta 5, a gente tem 11,4. De posse desse valor, WU5, e o U5 que nós já havíamos calculado, a gente consegue obter essa componente CU5. CU5 é U5 menos WU5. Então, é 30,8 menos 11,4, 19,4 metros por segundo, essa componente aqui. Veja então que o meu triângulo aqui está disforme, porque o W5 é inclusive bem menor do que o CU5. Então, esse ponto, essa linha deveria estar bem mais nessa posição aqui, e essa componente ela seria um pouquinho mais inclinada. Mas isso não tem importância, depois a gente pode refazer considerando a escala. Mesmo sem saber, vejam então que o cálculo ele não é invalidado. Continuando aqui, para obter o ângulo alfa, eu coloquei aqui que tangente de alfa é o CM5 dividido pelo CU5. Então, o arco tangente dessa relação deu 24,6 graus. E, finalmente, usando o seno, eu obtenho o C5, porque seno é cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu já tinha as demais grandezas. Eu achei esse 0,417 é o seno de 24,6. Eu achei o C5 como 21,34. Então vejam que com as informações de diâmetro interno e externo, os ângulos das pás, a velocidade de rotação e a área de passagem do fluido constante, a gente construiu todo o triângulo na entrada e na saída do rotor, estabelecendo então os demais ângulos, os ângulos alfa e todas as componentes de velocidade. Então a gente finaliza o exercício aqui. Vejam que o cálculo do triângulo de velocidades pode nos ajudar a ser uma ferramenta bastante útil para verificar, por exemplo, qual é o efeito do ângulo das pás sobre a rotação. Porque a gente viu que o ângulo beta, por exemplo, ele vai ter uma influência nos componentes de velocidade e automaticamente, então, na vazão obtida. Também pode nos ajudar a verificar o efeito da rotação sobre a vazão, por exemplo. Então, se a gente aumenta a vazão, a gente vai mudar a componente U para o mesmo perfil de Paco, para os mesmos ângulos, nós teremos outras componentes C
e W. Isso também vai alterar a vazão. Então, a partir do estudo do triângulo de velocidades, a gente pode tanto projetar quanto fazer análises bastante interessantes de performance e de desempenho das máquinas de fluxo. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.